não mostrei pra vocês, né? Aqui a tampa. Olha a tampa da coisa, parece uma tampa de panela de pressão gigante. Fala galera, hoje eu vou falar sobre o Chiller W1, que é esse cara que tá fazendo esse barulhinho aqui. Vamos ver se vai aparecer no vídeo ou não. Creio eu que não, porque ele é muito silencioso, isso é bom. Para quem mora em apartamento como eu, isso é bom. Ele é um chiller que funciona com propileno glicol, então ele tem um compressor que vai gelar o propileno glicol e tem uma bombinha dentro que vai bombear o propileno glicol através de tubos, que vocês vão ver no vídeo aí, e vai resfriar o que você quiser. Pode resfriar uma chopeira? Pode. Pode resfriar um mosto? Pode. Inclusive eu fiz isso. Pode resfriar um fermentador, como esse aqui? Sim, porque é o que eu estou fazendo. Pode fazer cold crash? Pode. Dá uma olhada aí, acompanha aí. Na descrição eu vou deixar uma playlist sobre a Brew1. Então, se vocês quiserem ver vídeos sobre abraçagem, sobre usando ele mesmo ali na vida real, então só dá uma olhada nos vídeos aí embaixo. Vocês estão vendo um unboxing meio que rápido, porque é exatamente uma embalagem simples, mas ele vem muito bem embalado, ele vem todo protegido, então não tem muito o que mostrar de tem isso, tem aquilo outro. O chiller é acompanhado por tubos DMFIT 3/8, então todas as conexões são DMFIT, isso é bom pra caramba, né? DMFIT é vida. Os tubos, eles vão ficar dentro desses tubos também pretos aí. Na verdade, esse tubo de fora, ele vai ser um tubo que vai segurar a temperatura, né? Pra gente não perder a temperatura, pra manter a temperatura mais fria possível ali. Então a única coisa que vai ficar aparente são as pontinhas mesmo. Essas pontinhas não tem jeito, quer dizer, tem jeito, dá pra cobrir, mas pra conectar e desconectar aí já fica mais difícil. E essas partinhas aqui, porque eu já tô usando ele aqui há algum tempo, não vai machucar ninguém, de verdade. Já tô com experiência em campo, tranquilíssimo. Para fazer a mistura, a gente vai precisar de 7 litros de propileno glicol. Galera, propileno glicol, por favor, não usem álcool de posto, principalmente. Se quiser usar álcool, pode até usar, mas o ideal é propileno glicol, foi para isso que ele foi feito. Então vamos usar o propileno glicol e usa 7 litros de propileno glicol, 10 litros de água filtrada, 17 litros no total. Com esses 17 litros é o suficiente para cobrir ali a serpentina, porque essa serpentina é quem vai gelar o propileno glicol. E mergulhada nessa mistura, a gente vai ter uma bombinha de 12 volts, que é quem vai... Não, de 24 volts, aliás, que é quem vai bombear o líquido para aquilo que a gente quer resfriar, tá? No meu caso aqui vai ser o fermentador, que é uma panela e fermentador ao mesmo tempo, mas isso eu vou deixar na descrição só sobre essa panela. Vocês estão vendo aí o vídeo, eu adicionando a água, o propileno glicol, etc e tal. Essa água é a mesma água que eu uso para fazer a cerveja. Então é uma água filtrada pelo filtro aqui que eu tenho em casa e já é o suficiente, tudo bem? Não é interessante usar água clorada, então tentem usar água filtrada. Só que daí a gente pode falar, pô, mas a água filtrada ela vai ficar desprotegida. Por isso que eles mandam esse potinho branco. Esse potinho branco, ele contém fungicidas, que serve para não criar fungos ali naquele líquido, porque enquanto estiver gelado, eu acho que fica até difícil, isso daí eu não sei, tô achando, fica até difícil proliferar algum fungo ali, mas depois, quando a gente não estiver usando, a gente vai desligar da tomada o chiller, e aí poderia criar fungos, mas isso daí impede, esse potinho branco aí, esse pozinho mágico aí, impede essa proliferação e também ele protege ali o líquido que a gente vai usar por muito tempo. Esse líquido aí, lógico, de tempo em tempo a gente tem que ver se tem a questão da perda, né, do propileno glicol, se precisa repor, etc e tal, porque é como se fosse uma chopeira daquelas najas. Isso daqui é um banco de frio, então de tempo em tempo a gente precisa verificar o nível do propileno glicol, se tá tudo ok, mas é tão bem vedado isso daqui, mas tão bem vedado que eu acho que isso daí vai demorar muito tempo, anos, para a gente ter que verificar isso, porque o propileno glicol ele não permite o congelamento da água na temperatura que ele gela. Se você usar somente água, a água congela a 0 grau. Então, quando bater 0 grau vai congelar. Não congelou, aí a gente não consegue bombear o líquido. Se você usar o propileno glicol, nos testes aí eu cheguei a menos 16 graus e com certeza desce para mais baixo ainda, entendeu? Só que não precisa mesmo. Menos 16 foi suficiente. Ali fica líquido, ainda não forma gelo, em hipótese alguma, e já é o suficiente para a gente fazer qualquer coisa com esse banco. Vocês viram aí um trecho do vídeo que eu mostro alguns detalhes sobre ele.
Bom, depois que a gente liga na tomada, ele demora 10 minutos, isso é configuração de fábrica e eu aconselho que deixe assim. Acabou de bater menos 16 graus, o horário é esse, então vou deixar escrito aí o tempo que levou para trazer de 30, não lembro quando começou, para menos 16. Demora 10 minutos para dar partida no compressor, então quando você põe na tomada, ele demora ali de 8 a 10 minutos, que eu já percebi que vai de 8 a 10 minutos. Por que isso? Porque numa eventual queda de energia, na hora que, vamos supor, só caiu e já subiu de novo. Essa queda, na hora que sobe de novo, o compressor tentaria dar partida de novo, e aí poderia forçar o compressor, o que também, lógico, tem proteção, tem sistema de proteção térmico. Mas, já que a gente tem a opção de configurar, então vamos deixar o cara do jeito certo. Então, se numa queda de energia, a gente deixa o cara 10 minutinhos ali parado, e isso aí vai despressurizar todo o sistema. Na hora que o compressor precisar da partida, ele vai dar a partida lindo, sem forçar ninguém, e outra, ele não vai atrapalhar em nada. Tanto é que, uma curiosidade aqui, eu tenho um problema com o vizinho, e eu moro no apartamento, todo mundo sabe disso. Então qualquer barulho excessivo vira uma chatice para ele e vira uma chatice para mim. Para evitar problemas, eu evito fazer barulhos intensos, né, ou barulhos, porque o cara tem ouvido biônico, qualquer barulho, o cara ouve até quando eu risco um papel. O cara que tá fazendo esse barulhinho aqui, vamos ver se vai aparecer no vídeo ou não, creio eu que não, porque ele é muito silencioso, isso é bom. Para quem mora em apartamento como eu, isso é bom. Vocês não estão vendo o chiller, mas ele tá aqui do meu lado. Tô menos 5.8 líquido lá dentro, eu ponho a mão aqui fora, no metal, ele tá com temperatura de metal, mesma temperatura que eu tenho aqui, mesma temperatura que eu tenho no meu Keizer, ele tá com a temperatura do metal. No calor intenso, a parte de fora fica com a temperatura do metal ali na temperatura ambiente, mas eu tenho certeza que lá dentro tá muito frio mesmo, entendeu? Tá menos 5.8. E esse cara é muito bacana porque ele tem um ajuste de temperatura, e como eu disse, eu ia falar sobre as temperaturas. Tava menos 16 graus, a gente vai setar somente para menos 4, tá? Acho que até menos, para falar a verdade, porque eu quero manter em 18 graus. Não precisa uma temperatura tão baixa, que daí poupa o compressor desse cara, gasta menos energia e funciona muito bem. Aqui tá com 3.2 e dá conta. Na hora que aquece ali a temperatura no fermentador, ele vai circular o propileno glicol pelo chiller. O chiller está mergulhado ali no fermentador. E ele tem uma capacidade para baixar a temperatura absurda mesmo. Já para resfriar o mosto, eles indicam deixar em menos 16 graus. E aí fazer em duas partes. Eu vou levar isso daqui até mais ou menos uns 40 graus. Aí depois disso eu vou usar o resfriador. Ó, vou mostrar para vocês aqui o processo 1 do resfriamento, que está 76 graus. Mas como que eu fiz? Eu fiz uma ligação vindo da torneira direto. Aqui passa por esse chiller só para fazer essa ligação, tá? Esse chiller não serve para nada, é só uma comunicação. É como se eu tivesse emendado isso aqui direto. Então aqui vem água fria, entra pelo maior, tá? E sai aqui a água quente. Então no caso aqui está desligado por enquanto, eu vou ligar para vocês verem. Olha lá, ó, que eu liguei. E aqui tá saindo água muito quente. Não sei se dá pra ver o vapor. Ah, dá pra ver o vapor, ó. Aqui tá saindo água muito quente. Então com essa água aqui eu vou lavar os equipamentos até baixar mais ou menos uns 40 graus. Aqui ainda tá 74. A temperatura cheguei em 36 graus. Eles pedem pelo menos, o pessoal da Brew One pede pelo menos 40. Mas cheguei em 36 porque eu acabei limpando tudo aqui. E uma coisa importante, esse percurso aqui de dentro do chiller, eu passei água, né? Tudo bem. Mas agora ele tava cheio, agora não tá mais, ele tava cheio de água. Então, com o auxílio de uma bomba, pode ser essa manual ou elétrica, ou então CO2, tira todo o líquido lá de dentro. Então, ó, quer ver? Ó? Eu vou tampar a ponta aqui, subir até 1 bar. Eu não quero também pressionar muito. Quer dizer, não quero pressurizar muito. Olha lá, 1 bar, ó. Tá vendo? Não tem mais nada de líquido lá dentro. Mas por que fazer isso? Porque é o seguinte, eu vou conectar ele no propileno glicol. Meu banco de glicol, ele tem uma concentração de glicol e água. Eu não quero encher ele de água. Então eu seco o máximo que eu conseguir aqui dentro
E agora sim, é só conectar no propileno glicol. A gente que está 36 graus aqui, a gente vai baixar isso daqui para 19 graus mais ou menos, que é a temperatura de inoculação. Agora aqui eu vou mostrar para vocês as ligações. Maior sempre é a entrada, tá? Porque ele vai na parte de cima. Se o seu for diferente, inverte. O menor, saída, na parte de baixo, que ele sai lá de baixo. Então, entrada e saída. Aqui, por enquanto, os dois estão com a mesma temperatura, que eu não liguei ainda. Coloquei todo esse isolamento que vocês viram. O lado que tem a entrada do sensor é a saída, tá? Do propileno glicol. E o outro lado que não tem nada, né? Não tem nenhum cabo, é o retorno do propileno glicol. Então ele sai por esse tubo, passa aqui, faz esse contorno e entra no maior e volta pelo outro tubo, tá? E volta, passa aqui e vem para cá. Agora, esse plugzinho aqui que sai daqui do próprio chiller, a gente liga atrás, tá? Isso aqui é um adaptador que já vem, quando você compra o chiller já vem esse cara, então ele liga aqui atrás. Desse apoio sai um plug parecido com o da resistência. Esse daqui que é parecido com a resistência, a gente liga no lugar da resistência mesmo, tá? Só que ele vai fazer o controle da parte fria. O sensor que vem lá do fermentador, a gente mantém ele ligado aqui do lado, tá? E aqui, lá na panela a gente não liga a bomba, aqui também a gente vai ligar a bomba, só que a bomba agora é do chiller, do refrigerador. Então agora, diferentemente da programação para abraçagem, a gente vem em fermentação. Fermentação, a gente vai dizer aqui a temperatura e a quantidade de dias. Pode ser várias rampas. Então vamos supor, a primeira rampa em 22 graus, a segunda rampa em 23. Isso aí vai depender da fermentação que vocês querem. Eu quero 17 graus, que é a temperatura de inoculação. Vou colocar um dia aqui só, porque eu não vou seguir isso, tá? A rampa 2 eu quero que fermente em 18 graus por mais ou menos uns 10 dias. Depois disso eu quero que mande para cold. O cold eu quero que faça em 2 graus por 10 dias também. Beleza, aqui já está finalizado. Pulo, salto. Então aqui ele já está medindo a temperatura do fermentador. Já ouvi que ligou a bombinha aqui. Lá no fermentador está 33.9, meu alvo é 17 por 1 dia. Vamos colocar por 0 dia. Ah, ele já vai direto. Tá, tudo bem. Então vou colocar 17. Ó, isso é muito legal que dá para configurar aqui direto. Então 17 por 1 dia. Aí ele vai bater 17 graus. Agora vamos ver aqui, né? Ah, aqui já dá pra... Nossa, tá muito gelado. Dá pra ver aqui o gelinho. E aqui tá saindo... Aqui tá mais ou menos saindo uns 20... Não, uns 17... Não, uns 20 graus mais ou menos. E aqui tá gelado pra caramba. Tá muito gelado mesmo. Aqui tá muito gelado mesmo. Aqui não dá pra saber. A impressão tá menos que 0 com certeza, mas não dá pra saber exatamente. Vamos só avaliar o horário, o tempo que ele leva. Agora, por exemplo, 8h20. 8h20 da noite, tá 34 graus. Vamos ver quanto tempo ele vai levar. E aí a gente já vem para a inoculação da levedura. Bateu aqui 16.6. Não sei o horário que começou, mas eu tive aqui, ó, 5 para as 9. Eu vou deixar desse jeito que tá. Agora eu vou fazer o seguinte: 18 graus por 10 dias. Então agora ele vai ficar controlando a temperatura do fermentador. E a parte legal é o seguinte, que depois que eu baixei de menos 16, estava em menos 16. Depois que eu baixei a temperatura para 17 graus, estava em menos 16. Caiu ali para acho que mais 5 graus, mais ou menos, mais 6 graus, alguma coisa do tipo. Então estava frio ainda. E eu aproveitei o gancho, já programei ali para uns 8 graus, mais ou menos 5 graus.
que foi o suficiente para manter toda a fermentação. Aí depois disso, agora só que eu baixei para menos 5 graus, no começo eu baixei para menos 8, mas menos 8 fica muito forte, mas muito forte, muito forte. Então eu baixei para menos 5, dá até para baixar ali para uns menos 4, menos 3 de repente. Baixei para menos 5, tá em menos 5 agora, para fazer o cold em mais ou menos 2 a 3 graus. Foi mais do que suficiente, então ele trabalha com sobra, trabalha subiando. A vantagem maior disso é que mantém a fermentação cravada, numa temperatura cravada, porque não tem uma variação muito grande, porque a gente consegue ajustar o propileno glicol, a temperatura do propileno glicol. E como a gente deixou ali, eu deixei pelo menos na temperatura de mais ou menos uns 8 graus, mas não lembro direito, mas de 6 a 8 graus positivo, para fazer uma fermentação em 18 graus, ele ficava circulando um líquido em 6 graus. Em 5 graus. E isso daí estava em 18, pedia para baixar, estava 18.2, pedia para baixar para 18, um exemplo, ele baixava rapidinho. Depois ficava um líquido ali em 6 graus, mas é pouco, se for ver bem é pouco. E automaticamente rapidinho o mosto já aquecia aquele cara ali e baixava de 18, baixava para 17.9, então a variação é um pouco menor. Claro que dá para fazer esse ajuste num fermentador pressurizado, numa geladeira, num freezer, dá, lógico que dá, mas fica um pouquinho mais difícil, nesse cara aqui fica um pouco mais fácil, então ponto para ele. E no Cold Crash, mesma coisa, a variação é pequena e a velocidade de resfriamento é muito grande mesmo, porque o chiller está em contato direto com o mosto ou com a cerveja, né? No caso aqui é cerveja. Já no outro caso não, ele está por fora, né? Tá numa câmara. Ele tem que gelar um metal e o metal gelar a cerveja. Aqui não, eu tô com dentro mesmo. Então o chiller já passa gelando ali a cerveja, já sobe, já fica trocando ali o tempo todo. Temperatura é um absurdo. E para fechar, o controlador que vocês vão usar aqui nesse chiller é o mesmo controlador que vocês vão usar na panela. Então é muito louco isso aí, você desliga o controlador, ele está no modo de aquecimento, controlar a panela, né? E aí ele vai para o modo de resfriamento para controlar o fermentador. Então, cara, isso aqui é um equipamento completíssimo mesmo, bem interessante. O compressor dele é de 1/4, é um compressor leve, pequeno, e ele trabalha da mesma forma que um fermentador autorrefrigerado. Então ele tem um cooler lá atrás que vai resfriar a parte quente, que é a parte de alta. Aí tem o compressorzinho que vai fazer a parte do resfriamento, que eu chamei de compressorzinho por isso, porque ele é um compressor econômico, ele não é um compressor cavalar naqueles gigantes. Não, é um compressor bem discreto. Ele vai consumir pouca energia e vai ter uma alta capacidade de resfriamento. O isolamento dele é muito bom, como eu já disse. Então é um chiller que dá para você usar para várias coisas aí, para chopeira, se você quiser fazer uma chopeira Naja, dá para usar ele? Dá para usar ele, mais barato que a concorrência, inclusive. Quero fazer um banco de frio para gelar minhas brejas, tá? Pô, dá e sobra, entendeu? Mas dá e sobra mesmo. Pô, Robinho, dá para ligar esse negócio? Tudo bem que não tem nada a ver, mas dá para ligar isso daqui numa chopeira a gelo? Dá, pô, aí lógico que dá, você coloca uma serpentina lá, coloca um meio líquido, dá pra ficar circulando, tranquilo. Enfim, dá pra viajar demais, é um banco de frio que você usa como você quiser. Eu vou usar aqui na fermentação, vou usar no resfriamento do mosto e daria pra usar na chopeira, mas a chopeira eu não preciso, que todo mundo sabe que eu tenho uma chopeira elétrica, aí não faz sentido eu ter dois sistemas pra fazer a mesma coisa. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí e eu esclarecerei com certeza. Tamo junto, até a próxima. A cervejinha aqui a Brew One entregou. Cheers!